112 jeitos de dizer "isso a gente decide depois". Talvez essa seja uma das formas mais sinceras de resumir os novos regulamentos da CBS e do IBS. Quando o governo publica um regulamento com centenas de artigos, a primeira impressão deveria ser de segurança, de clareza, de que finalmente as empresas teriam um mapa mais definido sobre como a reforma tributária vai funcionar na prática. Mas não é exatamente essa a sensação. Para vocês terem uma ideia, o regulamento da CBS veio com 620 artigos e 5 anexos. O regulamento do IBS, por sua vez, veio com 617 artigos e 5 anexos. Ou seja, não estamos falando de textos pequenos, mas o que chama atenção não é apenas o tamanho. O ponto mais sensível é que mesmo com toda essa extensão, ainda há uma grande dependência de atos conjuntos da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do IBS. Segundo o levantamento do portal da Reforma Tributária, há 112 menções ao termo ato conjunto da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor. Traduzindo para a realidade empresarial, pontos relevantes ainda serão definidos depois. E aqui é preciso fazer uma distinção importante. Em uma reforma desse tamanho, é natural que alguns aspectos técnicos sejam tratados por atos conjuntos. Layout de sistema, integração de bases, documentos fiscais, padrões de transmissão e rotinas acessórias realmente exigem coordenação posterior entre Receita, Comitê Gestor, Fisco, empresas de tecnologia e contribuintes. O problema é não existir um ato conjunto. É o tipo de matéria que está ficando para depois. Quando a regulamentação futura alcança temas que impactam diretamente caixa, crédito tributário, documento fiscal, cadastro, meios de pagamento, split, plataformas digitais e responsabilidade operacional, a discussão deixa de ser apenas técnica, ela passa a ser empresarial. Meu nome é Adriana, sou advogada empresarial, atuo há anos acompanhando empresa em momentos de reorganização, reestruturação, crise, crescimento e mudança regulatória. E eu posso dizer com tranquilidade, quando uma norma tributária nasce, deixando pontos sensíveis para regulamentações futuras, o problema não fica no papel. Ele vai para a operação da empresa. E esse é o ponto que precisa ser entendido. A reforma tributária deixou de ser uma discussão distante de Congresso, de tese jurídica e de painel econômico. Agora, ela entrou na vida real das empresas. Ela entrou no ERP, na nota fiscal, no cadastro do cliente, no cadastro do fornecedor, na conciliação financeira, no crédito tributário, no boleto, no Pix, nos meios de pagamento, no fluxo de caixa. E quando uma mudança chega neste nível, o empresário não pode mesmo trabalhar com suposição. Ele precisa de regra clara. Só que os regulamentos, em vários pontos, fazem o contrário. Eles inauguram uma fase operacional, mas ainda deixam respostas relevantes só para depois. E esse depois é justamente o que mais nos preocupa, porque a empresa não funciona com base em promessa de regulamentação. A empresa funciona com prazo, sistema, pagamento, recebimento, fornecedor, cliente, caixa e responsabilidade. A crítica aqui não é dizer que os regulamentos não têm importância. Não é esse o ponto. Eles têm. A publicação dos regulamentos marca uma virada relevante. A reforma saiu do discurso e começou a ganhar corpo operacional. Mas importância não é a mesma coisa que segurança. Um documento pode ser importante e, ao mesmo tempo, insuficiente. E é exatamente essa sensação que fica. O regulamento é grande, mas ainda não fecha o jogo. Talvez esse seja o ponto mais delicado. A ansiedade do mercado não vem apenas do medo da reforma. Ela vem da percepção de que as empresas já precisam se movimentar, enquanto parte da regra ainda está em construção. A empresa já precisa conversar com o fornecedor de sistema, revisar processos internos, olhar documentos fiscais. Ela já precisa preparar o time, a equipe, já precisa entender o impacto financeiro, mas ainda não sabe com segurança plena qual será o desenho final de vários pontos operacionais. Na prática, é como dizer para o empresário: comece a adaptar a sua operação agora. Depois a gente determina ou termina de explicar exatamente
como é que ela deve funcionar. E isso é muito sério, porque a adaptação empresarial custa dinheiro. Não é uma reunião interna com café e um slide dizendo vamos preparar para a reforma. Preparar uma empresa para a CBS e IBS envolve sistema, tecnologia, contrato, processo, treinamento, contador, departamento fiscal, financeiro, comercial e gestão. Envolve gente, envolve tempo, envolve custo. E se essa regra não for ou for detalhada de forma errada, parte desse esforço pode virar retrabalho. Esse é um custo invisível da reforma tributária que pouca gente está colocando na mesa. O custo de se adaptar com um manual ainda incompleto. E quem paga essa conta não é o Estado, é a empresa. O fornecedor de ERP pode interpretar o regulamento de um jeito, o contador pode interpretar de outro jeito, o departamento fiscal cria uma rotina provisória, o empresário tenta se antecipar para não ficar para trás. Só que, quando vierem os atos conjuntos da Receita Federal, do Comitê Gestor, muita coisa pode precisar ser ajustada novamente. Isso não é organização plena, é insegurança com prazo. E aí entramos em um outro ponto sensível: os créditos. No novo modelo, não basta olhar apenas para a nota fiscal. A apropriação de créditos passa a depender de uma cadeia operacional muito mais sensível. Documento fiscal idôneo, informação correta, transmissão adequada, regularidade cadastral, correta vinculação da operação, cumprimento de requisitos específicos e de funcionamento adequado de todos os sistemas. Ou seja, não basta a empresa ter direito ao crédito, ela precisa conseguir provar esse direito dentro de uma operação que funcione com precisão. E quem conhece a realidade das empresas brasileiras sabe que esse é um ponto perigoso. Um cadastro errado pode gerar problema. Uma nota fiscal com inconsistência pode gerar problema. Uma emissão em contingência que não regularizada pode gerar problema. Uma falha de transmissão pode gerar problema. Uma integração ruim entre sistema fiscal e financeiro pode e vai gerar problema. E o problema nesse caso tem nome: glosa de crédito. Essa talvez seja uma das maiores tensões do novo modelo. A reforma foi vendida como simplificação, mas a prática está mostrando que a empresa vai precisar operar com um nível de organização ainda mais alto. A complexidade não desapareceu, ela está mudando apenas de lugar. Sai um pouco da quantidade de tributos e entra na exigência de precisão operacional. E aqui eu preciso ser muito honesta. Muitas empresas brasileiras ainda não estão preparadas para isso. Não por incompetência, não por má fé, mas porque a rotina tributária brasileira sempre foi confusa, fragmentada e cheia de improviso. Muitas empresas ainda operam com cadastros desatualizados, processos manuais, sistemas que não conversam, conferência feita depois que o problema já aconteceu e pouca integração entre fiscal, financeiro, comercial e tecnologia. Agora, imagine essa realidade dentro de um modelo em que cada informação errada pode afetar o crédito, apuração, recolhimento e caixa. Essa é a parte que o empresário precisa entender. A reforma tributária não vai ser um assunto apenas do contador. Ela vai atravessar a empresa inteira. Se o comercial preencher errado, o fiscal sente. Se o cadastro estiver ruim, o crédito pode ser afetado. Se o financeiro não conciliar corretamente, o risco aumenta. Se o sistema, se o ERP não estiver ajustado, a operação inteira fica vulnerável. Então a pergunta não é mais apenas quando eu vou pagar imposto. A pergunta passa a ser: a minha empresa tem estrutura para operar corretamente dentro desse novo modelo? Talvez o tema que mais gere preocupação prática seja o split payment. E aqui a crítica fica ainda mais forte. Os regulamentos tratam da segregação e do recolhimento na liquidação financeira, mas a implementação será gradual e ainda dependerá de ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para disciplinar pontos operacionais relevantes. E isso não é detalhe pequeno. Split Payment mexe diretamente com o caixa da empresa. Uma coisa é a empresa receber o valor integral, administrar seu fluxo financeiro
dinheiro e depois cumprir as suas obrigações tributárias. Outra coisa é o imposto ser separado no momento da liquidação financeira, antes de o dinheiro ficar plenamente disponível para a operação. Isso muda completamente a forma de olhar para o recebimento. A empresa vai precisar entender quanto entra, como isso será conciliado, como o documento fiscal se conecta ao pagamento e como o sistema financeiro conversa com a apuração e qual será o efeito disso sobre o capital de giro. E fluxo de caixa não combina com regra em aberto. Essa frase talvez resuma bem o problema. Fluxo de caixa não espera ato conjunto, não espera interpretação administrativa, não espera o sistema ser atualizado depois. Fluxo de caixa é diário. É fornecedor vencendo, folha chegando, cliente atrasando, boleto caindo, banco cobrando, margem apertando. Para empresas que trabalham com alto volume de transações, margens pequenas ou dependência forte de capital de giro, o split payment pode ser uma mudança absolutamente profunda e será, não apenas tributária, financeira. E é por isso que não dá para tratar esse tema como se fosse uma questão meramente técnica. Quando você muda a forma como o dinheiro entra na empresa, você mexe na gestão do negócio. E aqui está a grande ironia. O regulamento ainda não entrega todas as respostas sobre o split payment, mas já obriga o mercado a se preparar para ele. Segundo publicações especializadas, a primeira etapa do split payment deve ser gerar conexão entre operação como o Pix, boleto, TED e TEF, deixando cartões de crédito, débito, pré-pago e vouchers para a fase posterior. Isso já força uma revisão dos meios de pagamento, da conciliação financeira e da relação entre documento fiscal, pagamento e apuração. Ou seja, a empresa vai precisar olhar para o caminho inteiro do dinheiro, da venda até a emissão da nota até o pagamento, do pagamento até a segregação, da segregação até a apuração, da apuração até o aproveitamento do crédito. Tudo passa a ficar mais conectado. E quando tudo fica mais conectado, qualquer falha em uma ponta pode contaminar o restante da operação. E esse é o ponto que precisa ser levado a sério, e levado muito a sério. A reforma tributária está sendo tratada por muita gente como um grande evento fiscal, mas ela também é um grande evento de gestão. Empresas que não revisarem os seus processos internos podem descobrir tarde demais que o problema não estava apenas na alíquota, estava na operação. E aqui entra outro marco importante. O ano de 2026 foi desenhado como um período de teste, adaptação e orientação. As orientações oficiais indicam que, em 2026, haverá uma fase educativa, com foco em testes, ajustes de sistema e validação dos fluxos da informação. Também há previsão de dispensa de penalidades pelo não preenchimento dos campos específicos nos novos tributos, nos documentos fiscais eletrônicos e até o primeiro dia do quarto mês após a publicação dos regulamentos. Como os regulamentos foram publicados em 30 de abril de 2026, essa flexibilização tende a se encerrar em 1º de agosto de 2026. Mas isso não deve ser lido como tranquilidade, deve ser lido como aviso. Esse período sem penalidade não significa que a empresa pode deixar para depois. Significa que ela tem uma janela para testar, errar, corrigir e descobrir onde a sua operação não está pronta. É um período de preparação, não uma autorização para ignorar o problema. Porque quando a fase de tolerância passar, a empresa que não estiver se organizado pode começar a sentir os efeitos em cascata. Erro em documento fiscal, falha de crédito, problema de conciliação, divergência de apuração, retrabalho no sistema, risco de autuação, impacto financeiro. E tudo isso pode nascer de algo aparentemente pequeno, um campo mal preenchido, um cadastro incorreto, uma nota sem vínculo adequado, um pagamento que não conversa com o documento fiscal, uma contingência não regularizada, um processo interno que ninguém revisou. A reforma tributária, na prática, vai expor a qualidade da organização interna das empresas. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável. Muita empresa só vai perceber a fragilidade da própria operação quando a nova regra começar a exigir mais precisão. Por isso,
A crítica aos regulamentos não é uma crítica vazia, não é dizer sou contra a reforma, não é dizer nada vai funcionar. Esse tipo de simplificação não ajuda. A crítica é mais concreta, muito concreta. Os regulamentos avançam, mas avançam deixando lacunas relevantes. E as lacunas tributárias quase nunca ficam neutras. Lacuna vira interpretação. Interpretação vira divergência. Divergência vira autuação. Autuação vira custo. E custo, no fim da linha, cai na empresa. O empresário esperava previsibilidade. Recebeu regulamentos extensos, importantes, mas ainda dependentes de uma série de respostas futuras. E isso explica a ansiedade de todo o mercado. Não é drama, não é resistência à mudança, é a reação natural de quem precisa tomar decisão agora, mas ainda não tem todas as peças do tabuleiro. O Estado está dizendo, a reforma começou, mas, ao mesmo tempo, está dizendo, muita coisa ainda está e será definida depois. E essa contradição é muito perigosa, porque a adaptação já tem data. Os sistemas já precisam ser revistos, os processos já precisam ser testados, as equipes já precisam ser treinadas, mas parte da segurança operacional ainda está pendurada em normas futuras. No fim, a sensação é que o Estado apertou o play da reforma tributária, mas ainda não terminou de entregar o manual da operação. E quem vai jogar esse jogo antes de conhecer todas as regras é o empresário. Por isso, o momento não pede pânico, mas também não permite ingenuidade. A empresa precisa começar por um diagnóstico sério, precisa revisar documentos fiscais, cadastros, créditos, meios de pagamento, sistema de gestão, conciliação financeira e fluxo de caixa. Precisa colocar fiscal, financeiro, contabilidade, tecnologia, comercial e gestão todos na mesma página e na mesma mesa, porque esperar tudo ficar claro para começar pode ser tarde demais, mas começar sem estratégia também pode sair muito caro. A reforma tributária entrou na operação das empresas e agora a pergunta não é mais se ela vai impactar o seu negócio. Agora a pergunta é se sua empresa está preparada para operar dentro de uma regra que já começou a ganhar forma, mas que ainda não terminou de ser escrita. E esse é o maior alerta. O regulamento chegou, mas a segurança ainda não. Você concorda com essa análise? Deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião e envia esse vídeo para quem precisa entender melhor e mais os impactos da reforma tributária dentro das empresas.